Olá pessoal, vamos para mais resoluções de questões de língua portuguesa para o concurso dos Correios. Só lembrando que essas questões servem tanto para o ensino médio, para o nível médio, quanto para o nível superior, como já falei no vídeo anterior. Nós tratamos sobre pontuação. Esse assunto, acentuação gráfica, encontra-se no item 1.4 do edital de vocês. Separei aqui 5 questões para respondermos. Algumas regras de acentuação gráfica. Vamos à primeira questão. Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem responder e logo em seguida estarei explicando. Bem, a primeira questão fala o seguinte: as palavras a seguir fazem parte de mesma regra de acentuação, da mesma regra de acentuação. Imaginárias, cenários, exercícios, assinalia. Na verdade, o que ele quer, a questão quer que qual é a explicação para a acentuação dessas palavras acima. A letra A fala que elas são acentuadas porque as palavras paroxítonas terminadas em an, ans, ão e ãos. B. As palavras paroxítonas terminadas em LNR, X, PS. Letra C. A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em I, IS e US. D. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais. E a letra E. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Pessoal, o gabarito dessa questão é a letra D, certo? O motivo delas serem acentuadas é porque essas palavras são paroxítonas. E são palavras paroxítonas? São aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba, certo? E o término delas, elas são terminadas em ditongo. Vejam que imaginárias, cenários e exercícios são palavras terminadas em ditongo e tem a sílaba tônica a penúltima sílaba, tá certo? Então, a letra D é o gabarito dessa questão. Vamos para a próxima questão. Assim como eu fiz na primeira, vou dar um tempinho aí para ver se vocês conseguem responder e depois eu explico a questão. Falo o gabarito. Então, a segunda questão fala o seguinte: assinale a alternativa que explica a acentuação na palavra acaraú. A letra A diz: todas as oxítonas são acentuadas. A letra B diz que todas as paroxítonas são acentuadas. Letra C: todas as proparoxítonas são acentuadas. Letra D: as vogais I e U tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior. E letra E: os nomes próprios não obedecem às regras de acentuação. Então, o que eles querem é basicamente aquilo que a gente viu na outra questão. A explicação, o porquê dessa palavra acima, ela é acentuada, certo, pessoal? Nessa questão, o gabarito dela também é a letra D, certo? Por que a letra D? Porque acentua-se as vogais I e U quando elas formarem um hiato. E o que é hiato? É quando há duas vogais que na separação silábica elas se separam. A exemplo dessa palavra, acaraú, que ela é separada. A letra U ela é separada, por isso ela se torna um hiato, consequentemente tem que ser acentuada, tá bom? Essa aí é a questão 2. Vamos agora para a questão de número 3. Vou dar um tempinho para vocês responderem e depois eu explico a questão. Pronto, vamos lá.
Na questão 3 fala o seguinte: assinale a alternativa em que o acento diferencial não deve ser usado. Aí a letra A tem a palavra por, preposição, e por, verbo. A B tem o para, preposição, e para, com esse acento aí do verbo parar. Letra C, pode, presente, no indicativo, e pôde no passado, para diferenciar, né? A letra D tem D, preposição, e D do verbo dar. E a letra E tem, terceira pessoa do singular, e tem com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Então, dentre essas opções, a única aí que não deve ser usado, esse acento diferencial, ela é a letra B, tá certo? Não se usa mais acento diferencial na palavra para, no verbo, no caso, né? Para, antigamente se usava esse acento, mas só que ele foi abolido, esse acento agudo diferencial, utilizado na forma verbal para, do verbo parar. Então, houve no acordo ortográfico, aboliram, no caso, esse acento agudo no verbo, do verbo parar. Porque para diferenciar o para, a preposição, o para do verbo parar, usava-se esse acento. Hoje em dia não se usa mais. Aí você pode perguntar aí como é que a gente vai descobrir se é verbo ou preposição. Aí vai depender do contexto que esteja inserida a palavra, tá certo? Então, a terceira questão, o gabarito é a letra B. Vamos agora para a quarta questão. Vou dar um tempo para vocês analisarem aí e responder, e depois eu explico a questão. Vamos lá. Nessa questão, pessoal, questão 4, ele fala o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente. Eles querem a incorreta, certo? Sempre ficar atento. Incorreta ou correta, tá bom? Para não confundir. A letra A, ela tem a palavra polêmica, monossílabos, como está aí, úmido e ascensão. Na letra B tem órfão, tônica, equívoco e têxtil. Letra C, chinês, coalizão, burguês, ideia. Letra D, objeto, ideia, faxina e sensação. Pessoal, o gabarito dessa questão 4 é a letra D, certo? Ele quer a incorreta. No caso, a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente. A palavra objeto, ela não tem acento. Eles colocaram acento na letra E. A palavra ideia, ela tinha acento, só que ela perdeu com a reforma ortográfica. Esse acento não existe mais. A palavra faxina também não tem acento. E o problema da palavra sensação é que na letra A eles colocaram um acento circunflexo, quando na verdade teria que ter colocado aí o tio, tá certo? E não esse acento circunflexo. Então, por conta disso, a letra D é o nosso gabarito. Agora vamos para a quinta e última questão deste vídeo. Dá um tempo, vocês tentam responder, e depois eu explico a questão e falo qual é o gabarito. Pessoal, essa questão número 5, ela é uma questão interessante que ela pede aí para a gente completar, né? Preencher aí essas lacunas. Ela fala o seguinte: ao final daquela noite, Eric Clapton chamou os garçons. Tem espaço, lacuna, e lhes deu. A lacuna novamente, quantia como, e a lacuna para a gente preencher. Aí fala assim: assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A letra A fala expressas, vultuosa e gorjeta. B, expressas, vultosa e gorjeta. Letra C, expressas, vultosa e gorjeta. Letra D, expressas, vultosa e gorjeta. E letra E, expressas, vultuosa e gorjeta. Pessoal, nessa questão aqui, o nosso gabarito é a letra B.
porque é a letra B. Vou explicar. Quando ele fala assim, ao final daquela noite, Eric Clapton chamou os garçons às pressas. Às pressas é o modo como ele chamou. Então, quando ele fala que é o modo como ele chamou, a maneira como ele chamou foi às pressas, então aí recebe o acento grave, indicador de crase, tá certo? Então, o modo como ele chamou foi às pressas, tá certo? Então, por conta disso, aí esse A é craseado. E lhes deu vultosa quantia. Não é vultuosa, é vultosa. E também não é vultosa com acento agudo, como consta na letra C, tá certo? E quantia como gorjeta. E a palavra gorjeta, ela no início utiliza-se a letra G, só que no meio da palavra é a letra J, tá bom? E não G. Então é a letra J, tá bom? Então o gabarito dessa questão 5 é a letra B, tá bom, pessoal? Então encerro por aqui, tá bom? Esse vídeo aí, essa aula de acentuação gráfica. Peguei várias dicas, várias regras de acentuação. Espero que tenham gostado. Em breve estarei trazendo mais vídeos com outros assuntos constantes no edital de vocês. Até a próxima.